Queridos companheiros, bom dia. Vamos iniciar o nosso estudo do livro Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, lendo uma página de preparação de ambiente, que é do livro Pão Nosso, mensagem de Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Está na carta, vinculado à carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto. E a mensagem de Emmanuel tem por título As Testemunhas. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita, e em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda a parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras, nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Emmanuel. E então, assim, vamos orar. Jesus, mestre amado, mestre amigo, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de pararmos para meditar. Meditar em nós mesmos, nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa existência, no nosso relacionamento com aqueles que seguem conosco no plano encarnado. E não esquecendo sempre de que nossa interação com os companheiros desencarnados é constante e ajuda-nos a seguir a nossa trilha ou a termos algumas dificuldades em podermos seguir no caminho que deveríamos. Hoje, neste dia 1º de mais um ano que se inicia, que na verdade não é um ano novo, e sim a continuidade do tempo, num novo ciclo, numa nova oportunidade de corrigir o que fizemos de errado no passado e fazermos novas ações felizes, corretas, que vão impactar diretamente o nosso futuro. É assim, Senhor, que vos pedimos amparo e proteção para todos nós, neste dia e neste ano
que se inicia e ao qual seremos testemunhas seguramente. Dá-nos forças, Senhor Jesus. Ampara-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, o nosso estudo do livro Dimensões da Verdade, de autoria de Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco, de hoje, é o capítulo 37, que tem um tema muito interessante para o momento que vivemos: conflitos. O que não falta no mundo atual são conflitos. Conflitos de todos os tipos. Conflitos entre nações, entre povos, entre famílias, entre grupos, entre pessoas e até mesmo os conflitos internos de cada um. E a nossa querida Joana, nessa mensagem, que nos faz parar para pensar ainda mais num primeiro dia do ano, dia que tem como título o Dia da Confraternização Universal, nos faz parar para pensar em todos esses conflitos. E quando é que nós somos produtores de conflitos? Quando é que nós nos encontramos em conflito, seja com outros, seja internamente, entre os nossos interesses, as nossas vontades, as nossas manhas, que nem sempre as reconhecemos, porque sempre o culpado é o outro, nunca somos nós. O outro é sempre quem faz a coisa errada, aquilo que não deveria haver sido feito, no dia e na hora errados. E nós? É o momento de pararmos para pensar no nosso comportamento nestes momentos. Quando alguém tem uma atitude infeliz, qual é a nossa atitude? Será que nós somos atenuadores do conflito ou somos incentivadores do conflito? Joana nos coloca, já de início, em face dos tormentos que te afligem intimamente e considerando as sucessivas quedas daqueles que supunhas livres das tentações, sentes que pesado fardo te amesquinha, ameaçando os teus melhores anseios. E nós somos assim, porque nós somos atormentados. Temos todo tipo de tormento, inclusive muitos medos, muitas fobias, muitas inseguranças. Tudo isso são conflitos que trazemos dentro de nós e, muitas vezes, nos negamos a assumir que os temos. E nos surpreendemos quando um outro que criamos completamente firme, seguro, inabalável, vem a falir, vem a tropeçar em algum dos problemas que encontra ao longo da encarnação. Como se qualquer um de nós pudesse ser infalível, nos esquecendo de que, numa passagem memorável dos evangelhos, os fariseus tentam iludir Jesus, levá-lo à tentação, dizendo que ele, mestre, tu que és bom, dupla indução ao tropeço. Primeiro chamando de mestre e depois dizendo tu que és bom. Mas Jesus não se deixa iludir e responde para eles que bom só Deus o é. Que ele, Jesus, não era bom, porque bom só Deus. Percebam, primeiro, a humildade do Mestre, segundo, a mensagem que ele nos deixa. Todos nós somos espíritos em progresso, todos nós somos espíritos
em trabalho de burilamento. Só Deus é a essência do bem. Portanto, só Ele é bom. Jesus se fez bom ao longo de inúmeras experiências encarnatórias, trabalhando a si mesmo, trabalhando a humildade, trabalhando a vontade do trabalho, trabalhando cada uma das essências que eram necessárias para alçar a condição de espírito puro. Mas ainda assim, ele se dizia como não sendo bom, porque sabia que não estava no estágio do Pai. E só o Pai está nesse estágio. Portanto, se Jesus dá esta resposta, como é que nós, muito aquém da sua evolução moral, podemos achar que somos bons ou que alguém ao nosso lado é bom, neste contexto irretocável da bondade suprema? Sim, somos todos trabalhadores do bem, buscando nos melhorar dia a dia, mas nenhum de nós pode trazer para si ou para quem quer que esteja à nossa volta a condição de efetivamente ser bom. Estamos todos aprendendo a sermos bons, a sermos melhores. E Joana continua trabalhando várias das possibilidades de conflitos, e numa delas ela coloca assim: verificas desalentado que os teus melhores esforços são recebidos com sarcasmo, e comparando tuas lutas sofridas com as vitórias fáceis dos que seguem na multidão sem esforço, acumulas no âmago da alma desalento vigoroso que te parece aniquilar. Quando queremos ser bons, quando trabalhamos para nos melhorar, nos vemos exatamente nessa situação, porque há sarcasmo com relação às nossas intenções. Mas não é um sarcasmo diferente daquele que Jesus e os apóstolos receberam nos seus momentos. A que todos aqueles ao longo da história que buscaram o bem e ser bons receberam. Porque aqueles que não querem fazer o esforço para se melhorar não têm outra alternativa a não ser escarnecer daqueles que já alcançaram algum mérito. É menos trabalhoso jogar sarcasmo nos outros do que fazer o real esforço de se melhorar. E precisamos entender que cada um de nós, independentemente de onde nos encontremos no nosso esforço de melhoria íntima, temos ainda muito o que melhorar. Todos nós temos ainda um esforço grande, um trabalho grande a realizar de melhoria íntima. Portanto, minimizemos ou até paremos de apontar o erro alheio, de apontar os conflitos alheios, de apontar as quedas alheias. Olhemos para nós. Agora que estamos iniciando mais um ano, que é aquela hora de pararmos para pensar, refletir no que já fizemos e no que nos falta fazer. O que nos falta fazer é muito. Nem temos ideia do que nos falta fazer. Mas o que já fizemos, desse podemos ter alguma ideia. E será que estamos satisfeitos e felizes com o que fizemos? Ou será que nos encontramos em conflito entre a vontade de ser melhor e a resistência que temos de nos esforçar para sermos melhores? São todos pontos de meditação. E como também chama a atenção em seguida, Joana,
conflitos em toda parte. E é isso que vemos hoje. Conflitos nos painéis do espírito, inquietando-te, zombando de tuas aspirações. Levanta, porém, os olhos e segue a direção da luz. Essa é a orientação que recebemos deste Espírito maravilhoso. Não importam os conflitos que ainda tragamos dentro de nós. Vamos nos preocupar em levantar os nossos olhos, ou seja, a nossa vontade, os nossos esforços na direção da luz. E a luz é Jesus. Para todos nós nesse planeta, a luz é Jesus. Com seu evangelho, com a sua exemplificação, com a sua mensagem. Cada ser é o que vive intimamente. O que será que vivemos intimamente? Será que o nosso íntimo é de amor, é de carinho, é de querer o bem ao próximo? Ou será que o nosso íntimo ainda é da inveja, da cobiça, do querer o que os outros têm, de não atentar de que temos o que necessitamos, seja o que for. Quando adoecemos, reclamamos porque estamos doentes. Mas e quando melhoramos? O que fazemos de trabalho no bem para justificar esse atendimento às nossas preces? Podemos trabalhar no bem de várias maneiras, de diversas maneiras, mas todas elas indicam que estamos fazendo o bem a alguém, ou a um grupo, ou a uma equipe, a vários que se encontram em situação de necessidade. E essa situação de necessidade não é necessariamente coisas que sejam cobertas com dinheiro. Às vezes, sim, o dinheiro se faz necessário para mitigar a dor do próximo, os seus conflitos, as suas dificuldades. Mas nem sempre. Quantos só querem um ouvido que os escute? Quantos só querem alguém que lhes dê uma palavra de consolo, de exortação? Que nem sempre vai ser aquela palavra que a pessoa estivesse esperando, mas seguramente vai ser a palavra que ela está necessitando, porque somos todos cheios de não me toques. Ah, porque falou forte comigo, ah, porque falou grosso comigo, ah, porque me deu ordem, ah, porque isso, porque aquilo. Mas será que não era o necessário naquele momento para despertarmos, para sairmos do nosso transe umbilical, olhando só para dentro de nós? E aí vamos dizer, ah, não, mas eu faço. Faz por quem gosta, faz pela família, faz pelos amigos e os outros. Jesus nos disse, amar ao próximo como a si mesmo. Temos que começar por nos amar, para podermos chegar a amar o outro. E aí, quando achamos que já está tudo bem, ele pega e acrescenta, inclusive aos vossos inimigos. Então é um trabalho contínuo de eliminação de conflitos. Primeiro aprendendo a nos amar, mas nos amar de verdade, não egoisticamente. Amor é doação. Amor não é venha para mim. Amor é saia de mim, vá para o outro. Amar a nós mesmos. Depois, quando já tivermos suficientemente adestrados em nos amar, vamos começar
a treinar a amar ao próximo. Porque como eu vou poder amar ao próximo como a mim mesmo se eu não me amo? O meu parâmetro é egoísmo. Então eu vou ser egoísta com o próximo como sou comigo. Mas não é para ser egoísta, é para ser amoroso. Era para amar ao próximo como você se ama. Então temos que começar nos amando de verdade. Não esse amor material, não esse amor egoístico, que é puro e simples egoísmo, não tem amor, mas sim o amor de nos darmos ao próximo. E aí vamos começar a amar o próximo. Primeiro aqueles próximos que nós gostamos, que nos são afetivamente agradáveis. Mas temos que nos preparar para o passo seguinte, onde vão entrar também os nossos queridos inimigos, aqueles que não gostam de nós, aqueles de quem nós não gostamos, aqueles que nós dizemos que são horríveis, mas que são muitas vezes o remédio amargo que nós precisamos para a nossa doença, para a nossa enfermidade, para o nosso conflito. Então vamos começar a amar os nossos inimigos. E na hora que já estivermos sendo capazes de amar os nossos inimigos, vamos ser capazes de cumprir a etapa final, amar a Deus sobre todas as coisas. É um progresso, é um caminhar, é um aprender que nós precisamos trilhar. Não dá para fugir. Temos que trilhar. E Joana então nos aponta: trabalha e serve sem esmorecimento, harmonizando desejos e aspirações à mensagem espírita cristã, continuando robusto nas linhas do dever que abraças. Isso é importante porque muitas vezes nós queremos adaptar a mensagem espírita aos nossos desejos e aspirações, e não aos nossos desejos e aspirações à mensagem espírita, à mensagem cristã. Foi isso que fez com que se desviasse ao longo do tempo a mensagem do cristianismo. Por quê? Porque cada um foi adaptando o cristianismo aos seus interesses, ao invés de adaptar os seus interesses à essência da mensagem cristã. Se lermos os evangelhos, vamos ver que está tudo lá. A mensagem está lá perfeita. O grande problema são as interpretações que damos, independentemente da visão que tenhamos do cristianismo. Então, esse é o ponto. E com isso, recobra a serenidade e aprende a lição do tempo precioso. É isso. Com serenidade, com paz, com harmonia dentro de nós. Valoriza o bem que possas fazer e faze o quanto e quando possas fazê-lo. As criaturas são experiências do laboratório da evolução. Não te detenhas nelas, examinando-as, comparando-as, desejando-as. Ou seja, temos que tomar cada um que está à nossa volta como uma oportunidade de aprendizado, de trabalho, de ajuda, de auxílio, e não como algo que seja nosso, não como algo que esteja ali para nós fazermos uma avaliação ao detalhe e apontar defeitos e imperfeições, ou mesmo que sejam qualidades. Será que as qualidades que nós vemos são verdadeiras? Da mesma maneira, será que os defeitos que nós apontamos realmente existem? São questões que nós precisamos levantar. Porque nós olhamos com a nossa visão parcial. E a nossa visão parcial pode estar carregada das nossas deficiências, dos nossos próprios defeitos.
e estarmos imputando ao outro coisas que são dos nossos defeitos e não necessariamente defeitos deles. E para finalizar, Joana nos coloca exemplos de Jesus atendendo com afabilidade e doçura quantos o buscaram, convivendo entre os humildes e sofredores, sem esquecer os que detinham a opulência e a fortuna. E aí ele cita Simão, Pilatos, Joana de Cusa, o centurião romano, todos eles, de alguma maneira, favorecidos por Jesus, seja por uma atitude material, no sentido de uma orientação, uma cura ou alguma coisa assim, seja simplesmente pela sua postura e pela sua mensagem para fazer com que o outro reflita. Mesmo que ele não possa refletir naquele momento, que ele leve aquela imagem, aquele som com ele para refletir quando for capaz. Cada um de nós atinge a sua maturidade em algum momento. E há vários graus de maturidade, como há vários graus de cada um de nós. Atendeu aos deveres que lhe competiam e silenciosamente abraçou a cruz do abandono e sofrimento, enquanto o mundo inteiro se demorava na busca da glória efêmera do poder, para alçar-se à grandeza celeste, donde nos ajuda e segue até hoje, sem conflitos nem aflições. Pois é, parei uns segundinhos para dar um tempo para meditar nessa frase fundamental. Por quê? Porque muitas vezes nos equivocamos com os nossos objetivos e ao invés de buscarmos a nossa melhoria íntima, a nossa melhoria espiritual, que acompanhar-nos-á eternamente, buscamos as condições materiais que são transitórias, que muitas vezes não nos acompanham sequer até o final da nossa encarnação. E mesmo que nos acompanhem, não as levaremos. São aqueles tesouros que são corroídos pelo tempo, que as traças comem, enfim, que se perdem ao longo das existências. Mas o crescimento espiritual, aquilo que adquirimos efetivamente para efeito de espírito, seja através da parte intelectual, seja através da parte do sentimento, esses vão conosco. Esses nos seguem eternamente, ajudando-nos a estar um pouco melhor a cada nova encarnação, a cada momento, aprendendo. E, como diz aqui no finalzinho, que Jesus segue até hoje, sem conflito nem aflições. E é justamente esse crescimento espiritual que nos vai fazer conseguir cada vez ter menos conflitos e menos aflições, porque vamos saber fazer as escolhas certas e não as escolhas da conveniência temporal do momento. Queridos companheiros, essa é a nossa interpretação desta mensagem de Joana, mensagem efetivamente maravilhosa, que nos faz pensar muito, principalmente nesse dia 1º do ano. Hoje, 1º de janeiro de 2022, que possa ser o primeiro dia de uma nova etapa para todos nós, para cada um de nós. E é assim que nós, em nosso nome, em nome do nosso Grupo Espírita Alta de Souza, desejamos a todos muita paz e um ano pleno de trabalho e realizações. Que Jesus nos abençoe.
E vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Jesus, mestre amado, mestre amigo, obrigado por estes momentos de reflexão, que eles nos possam realmente ajudar no nosso trabalho de crescer, de aprender, de realizar, de acordo com a tua mensagem, de acordo com as leis de Deus, que buscamos nos aderir a elas cada vez mais, apesar de toda a bagagem que trazemos do passado e que ainda nos dificultam muitas das nossas realizações. Ampara a todos nós, ampara toda a humanidade, mestre, tão necessitada de conseguir ver o caminho a seguir, tão ainda cheia de conflitos, faltando harmonia e paz. Que possamos ter harmonia e paz em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus.